Oi, gente, como é que estão aí? Tudo bem? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Pois então, daqui a pouquinho, como toda semana, não perca o nome do Felizardo ou da Felizarda, se for mulher, que vai receber em casa este extraordinário, fantástico par de óculos unissex que você vê aí no seu vídeo. Vai ser daqui a pouquinho, no final da edição de hoje, das 18 horas, de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, ativando o sininho para receber o aviso sempre que tiver uma história nova no ar, que ainda dá tempo de você ganhar, viu? Naquela noite em especial, assim que o movimento começou a diminuir, foi exatamente isso o que aconteceu. Eu fiquei ali com eles e olha, podia ser coisa da minha cabeça, impressão minha, mas o modo como aquele rapaz me olhava não era normal. Lembro que eu pensava comigo mesma, meu Deus, que homem safado. Tem uma noiva e mesmo assim fica me olhando desse jeito. Quando o tio ia atender alguém, por exemplo, ele ficava puxando conversa, querendo saber coisas sobre mim. Perguntou, inclusive, se eu não tinha namorado. Falou que eu era bonita. Até que na hora de eu ir embora, ele foi atrás de mim e falou assim, na maior cara dura: Sueli, espera, eu também tô indo, te deixo em casa. Sabe, eu sabia que o mais certo seria recusar aquela carona. Até porque sempre tive raiva de homem que tem mulher e que fica dando em cima de outra. Só que havia um problema. De repente, ele me falou uma coisa que... Sabe quando você se desarma? Sabe quando você se desmancha? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu tio era dono de uma lanchonete ali mesmo no bairro. O lugar tinha, assim, um movimento até bom, principalmente nos feriados e finais de semana. O tio cuidava do balcão e a tia da cozinha. E olha, era uma super cozinheira. Todo mundo elogiava o que ela fazia, sem contar os molhos. Eu mesma, quando ia lá, adorava comer o bolinho de carne que ela preparava. Às vezes, eu ajudava o tio a atender o pessoal. Quando tinha algum jogo importante de futebol, por exemplo, a lanchonete lotava. Aí ele me chamava para ajudar e me pagava pelo dia. A tia estava grávida nessa época. E no finzinho da gestação, faltando só algumas semanas para dar à luz, ela resolveu dar uma parada. Aí o tio veio me fazer aquela proposta. Sueli, a Ana vai me ajudar lá na lanchonete, mas esse final de semana só. Tava pensando em chamar você para ficar aí no lugar dela. Você acha que dá conta? Para cuidar da cozinha, tio? Ah, não sei, viu? Será que o pessoal vai aprovar? Porque atender eu atendo, mas fazer salgado, essas coisas assim, sei lá, né? Olha, eu realmente fiquei assim, meio na dúvida. Mas ele me propôs fazer uma experiência. De mais a mais, eu nem teria de preparar nada. Na verdade, a tia deixaria tudo pronto. Trabalharia lá da casa dela mesmo. Na verdade, eu só teria o trabalho de lidar com o fogão, com as frituras, ou seja, a parte mais fácil. Resumindo, aceitei a proposta. Aí combinamos um pagamento e eu fiquei de começar assim que a tia desse o ok. Dali alguns dias, lá estava eu botando a mão na massa. Literalmente, né? Nessa época eu estava desempregada, mas fazia um bico de manicure. Atendia algumas clientes lá em casa, de modo que aquele trabalho que o tio ofereceu ia me ajudar um monte. Lembro que comecei já na semana seguinte e, olha, me adaptei com a maior facilidade do mundo. A ideia da minha tia era voltar para o serviço somente dali a alguns meses, quando a sua menina, sua filhota, já estivesse mais grandinha. O tempo foi passando e quando chegamos no feriado de 15 de novembro, um irmão da minha tia, que morava no interior, acabou vindo passar uns dias aqui em Curitiba. Eu não conhecia esse rapaz. Na verdade, não conhecia quase ninguém da família da tia, porque quem era meu parente, na verdade, era o tio Jorge.
Ele era irmão da minha mãe. Esse rapaz chegou e ficou hospedado ali mesmo, na casa do tio. Só que não veio sozinho. Trouxe a noiva junto com ele. Lembro quando os conheci, eu estava na cozinha da lanchonete, o tio já tinha comentado comigo que seu cunhado tinha chegado aquele dia e eles acabaram dando uma passada ali para conhecer o lugar e comer alguma coisa. Repito, eu estava na cozinha preparando uma porção que tinha sido pedida quando o tio entrou assim pela porta, acompanhado daquele casal. E já chegou falando: ô, Sueli, deixa eu te apresentar meu cunhado aqui, a noiva dele. Ele se chamava Dirceu e ela, Juliana. E sabe, assim à primeira vista, formava um casal bem bonito. Os dois muito sorridentes, muito simpáticos. Antes de voltar lá pra frente, na lanchonete, o tio ainda pediu que eu fritasse alguma coisa para eles comerem. Eles ainda ficaram ali mais um pouco, conversando comigo. E sabe, gostei do jeito dos dois. Pareciam, assim, pessoas muito bacanas. Só que eu notei uma coisa esquisita. O Dirceu ficou olhando demais para mim. Sabe quando a pessoa fica te medindo assim, mesmo com a noiva ali do lado? Ele me olhando. De um jeito que, sei lá, me deixou até meio sem graça. De todo modo, procurei não dar muita importância. O detalhe foi que eles ficaram ali na lanchonete durante um certo tempo, comeram e depois voltaram lá para a casa do tio. Só que depois o Dirceu acabou voltando sozinho e ficou ali do lado de dentro do balcão bebendo cerveja com o tio. O tio, aliás, apesar de ser o dono da lanchonete, costumava beber também, tudo naturalmente, ali mesmo de trás do balcão. Às vezes, quando o movimento estava meio fraco, até eu ficava ali com, sabe, bebendo alguma coisa com ele. E naquela noite especial, assim que o movimento começou a diminuir, foi exatamente isso o que aconteceu. Eu fiquei ali bebendo com eles. Mas, sabe, aquela coisa, aquela insistência, sei lá, o modo como esse rapaz me olhava não era normal. Lembro que eu pensava assim comigo: meu Deus, o cara tem uma noiva e mesmo assim fica me olhando desse jeito. Quando o tio ia atender alguém, por exemplo, ele ficava puxando conversa comigo, querendo saber coisas sobre a minha vida. Perguntou, inclusive, se eu não tinha namorado. Sem contar que ficou fazendo elogio, dizendo que eu era bonita. Olha, eu ficava tão sem jeito nessas horas. Até que, pelas tantas, eu percebi que não era impressão minha, não. Era verdade. Ele estava mesmo dando em cima de mim. De todo modo, fiquei na minha. Imagine, o cara tinha noiva. Tinha inclusive trazido a moça para Curitiba com ele. Tudo bem que ela não estava ali, estava lá com a tia. Só que mesmo assim, sabe, isso não mudava nada. Perto da meia-noite, eu me despedi e tomei o meu rumo. O tio costumava fechar mais tarde, mas eu não ficava até o final. O que eu não imaginava era que o Dirceu fosse vir atrás de mim. Mal eu saí para fora e já escutei aquela voz. Cheguei a levar um susto. Sueli, espera, eu também estou indo. Aí te deixo em casa. Talvez o mais certo fosse não ter aceitado aquela carona. Só que, por outro lado, que mal poderia haver? Eu morava a alguns quarteirões dali. Não era assim tão perto. E às vezes dava medo de ir embora sozinha, principalmente tarde da noite. Ele falou que o tio Jorge ainda ia demorar para fechar, por isso já iria também. Entrei no carro dele, ele ligou o som, perguntou se eu gostava daquele tipo de música que estava tocando. Falei que sim e fui indicando o caminho, até que ele parou na frente de casa. Quer dizer, parou assim, não exatamente na frente da casa, mas um pouquinho além. Aí desligou o motor e se voltou para mim e ficou me olhando
de um jeito como se, sei lá, como se quisesse me devorar só com o olhar. Quando falei tchau e fiz menção de abrir a porta, ele segurou meu braço. Calma, para que a pressa? Fica mais um pouco. Não, disse eu, não dá, já está muito tarde. Amanhã eu tenho que estar cedo, na lanchonete. Ah, fica mais um pouquinho. Queria tanto conversar mais com você. Posso te falar uma coisa? Eu nunca conheci uma menina tão linda. Que exagero, disse eu. Bom, tchau então, tá? Eu preciso ir. Tá bom, mas me dá pelo menos um beijo. Um beijo? Mas como assim? Eu perguntei aquilo, pensando que ele estivesse falando de um beijo no rosto. Só que, para minha surpresa, eu perguntei, mas ele nem respondeu. Já veio com tudo para cima de mim, colando a sua boca na minha, sem permissão. Olha, não sei onde que eu estava com a cabeça, porque mesmo sabendo que não devia, fiquei assim meio... não sei o que me deu. Acho que foi surpresa. E acabou rolando. E ele me abraçava de um jeito que, olha, me arrepiou por inteiro. Até que depois do beijo, sei lá, acho que acordei, mais do que depressa, meio assustada. Abri a porta do carro e saí sem nem me despedir. Nem olhar para trás eu olhei. Só fui parar quando entrei pela porta de casa. Eu ainda podia sentir o gosto daquela boca na minha. Acabei adormecendo, pensando naquele beijo e naquele rapaz. Olha, eu podia até, e até tentei, dizer que não para mim mesma. E era o que eu devia fazer. Mas a verdade é que aquele beijo deu uma mexida comigo. Me abalou. Tanto que no dia seguinte, quando vi aparecendo de novo na lanchonete, eu meio que tremi, o coração já começou a bater mais forte. Era noitinha quando ele chegou. Só que dessa vez, acompanhado da noiva. Olha, eu fiquei tão sem jeito quando olhei para a cara dela. Sabe, na minha cabeça, a sensação que dava é de que ela sabia do que tinha acontecido. Me senti tão perturbado, tão... de um jeito como há tempo já não me acontecia. Ele ficou me olhando o tempo todo, daquele jeito malicioso. E tudo isso com a noiva ali do lado. E o detalhe, a tia Ana também veio com eles e trouxe a bebezinha junto. Ficaram só um pouco e depois voltaram para casa. Quer dizer, o Dirceu as levou até em casa, mas depois voltou ali para a lanchonete. Sozinho, naturalmente, como já tinha feito no outro dia. Até que teve um momento em que eu estava ali na cozinha, lidando com a fritura, e ele surgiu ali do meu lado. Mais uma vez, levei um susto. Ficou ali, me olhando em silêncio, até que de repente falou: olha, se você imaginasse como foi difícil pegar no sono ontem. Tudo por causa daquele beijo que a gente trocou. Tava louco para te ver de novo, sabia? Nessa hora, já pressentindo o que talvez acontecesse, eu o encarei. Meu Deus, como que você pode falar isso? Você tem uma noiva. Eu sei que eu tenho uma noiva, só que eu e a Juliana, a gente não tá muito bem, sabe? Estamos vivendo assim um momento ruim. Ele veio com uma conversa que já era para ter terminado aquele noivado há muito tempo e que não sentia mais nada por ela, mas que tinha pena de desmanchar tudo, porque ela gostava muito dele. Ele não queria fazê-la sofrer. E ainda acrescentou: ontem, Sueli, quando te vi pela primeira vez, eu senti uma coisa tão forte aqui dentro de mim, você não consegue nem imaginar. Eu não estava brincando quando falei que eu nunca tinha visto uma menina tão linda. Ele falou aquilo e foi se aproximando, e eu já imaginei o que ele estava com intenção de fazer. Tanto que tentou me beijar de novo e chegou até a encostar em mim, só que dessa vez
Eu não deixei acontecer. O empurrei e pedi que ele saísse dali. Eu estou trabalhando, Dirceu. Por favor, sai daqui, tá? Imagine se o tio vê alguma coisa. Eu saio. Mas só se você me prometer que depois a gente conversa mais. Tá bom, Dirceu. Depois então, tá? Agora sai. Olha, eu falei que ia conversar com ele depois, só para ver se ele me deixava em paz. Imagine como ficou a minha cabeça. Apesar de tudo, sabe, de ter até, eu tenho que confessar, não posso negar a mim mesma, de ter gostado daquele beijo que ele tinha me dado naquela primeira noite. Eu sabia que não podia acontecer nada entre nós. Sei lá, não me senti nada bem. Convenhamos, ele tinha uma mulher que gostava dele. Até noivos os dois eram. Eu achei muita safadeza da parte dele deixar a noiva lá na casa da irmã e ir ali na lanchonete para dar em cima de mim. Eu tinha concordado em conversar com ele, mas naturalmente que foi só uma desculpa, porque acabei pulando fora depois. Ele inclusive foi atrás de mim, mas eu pedi que me deixasse sossegada, porque, enfim, ele que fosse ficar lá com a noiva dele. Ele que fosse tentar beijar a noiva, e não a mim. E ainda acrescentei, olha, eu não sou o tipo de mulher que você está pensando, viu, Dirceu? Pelo amor de Deus, me deixe embora. Nessa hora, até porque eu falei assim, firme, ele ficou até meio sem jeito. Mas o que ele queria? Que eu desse continuidade àquela, sabe, mesmo sabendo que ele tinha uma noiva? Resumindo, eles foram embora, voltaram lá para a cidade deles, e eu pude seguir com a minha vida, graças a Deus. Só que, vejam só como são as coisas. Algum tempo depois, não muito, eu soube que o Dirceu tinha desmanchado o noivado com a noiva dele. Falou que todos na família ficaram surpresos. Isso foi o tio Jorge que me contou. Porque ninguém imaginava que ele e a Juliana, sabe, fossem se separar, porque a ideia era que os dois iam se casar. E eu também fiquei surpresa, não nego. E mais surpresa ainda fiquei quando, dali algumas semanas, de novo, através do tio Jorge, eu soube que ele, o Dirceu, estava em Curitiba. Olha, eu tremi dos pés à cabeça. Chegou a me dar até uma tontura. Será que ele ia aparecer ali, na lanchonete? Com certeza sim. E de fato, aconteceu. Só Deus sabe como que eu me senti quando vi na minha frente, outra vez, com aqueles olhos que pareciam querer me devorar. A gente se cumprimentou assim. Ele se aproximou, chegou a me dar um abraço, um beijo no rosto. Na verdade, fez o beijo pegar assim de raspão na minha boca. E o meu coração disparou só de sentir aquele contato. Na primeira oportunidade, ele veio conversar comigo. E aí, você tá boa? Ainda continua sozinha, sem namorado? É claro que eu continuo sozinha. Não tenho tempo para namorar. Escuta, o tio já te contou que eu desmanchei o noivado? Claro que contou, né? Então, eu vim para Curitiba, adivinha para quê? Só para te ver, Sueli. Será que a gente pode conversar quando você for embora? Mais uma vez, respondi que sim. Só que dessa vez, ao contrário da anterior, não pulei do barco na última hora. Entrei no carro dele, só que em vez de me levar para casa, ele foi em outra direção. Parou perto de uma pracinha, que tinha assim umas quadras de esporte, e a gente ficou ali conversando. E a primeira coisa que ele falou foi aquilo. Sabe que eu estava morrendo de saudade? Meu
Deus, a falta que você me fez esses dias todos, você nem imagina. Falou aquilo, e eu ainda assim meio derretida pelas palavras. Ele se aproveitou, se aproximou e me beijou de novo. E o pior é que eu correspondi. Até porque, não nego, também queria, e muito. E agora, não tinha nada que nos impedisse de ficar juntos. Já que ele tinha desmanchado o noivado, não tinha mais compromisso com aquela Juliana. Imagine como que eu me senti quando ele falou aquelas palavras. Olha, eu terminei o noivado por tua causa, Sueli. Será que você entendeu por que eu fiz isso? Por tua causa. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Meu coração nessas alturas já estava pulando do peito. E a gente mais uma vez se beijou. E olha, se eu não tivesse me controlado, se não tivesse pedido que ele me levasse para casa, acho que teríamos ido além. De tanto que as coisas esquentaram entre nós. Mesmo assim, ainda trocamos 1 milhão de beijos ali na frente do portão. Olha, quando eu entrei, eu estava me sentindo no céu, flutuando. Ficamos de terminar aquela conversa no dia seguinte. Adormeci mais uma vez, com a imagem dele no pensamento, sem conseguir desfazer aquele sorriso bobo nos lábios. Eu nem sabia como ficaria a nossa situação se resolvêssemos ficar juntos. Até porque ele morava em Francisco Beltrão, quase 500 quilômetros de distância de Curitiba. Só que naquelas alturas, ele já tinha contado até para a tia Ana e para o tio Jorge. Todo mundo já estava sabendo de nós. Inclusive, que tinha sido por minha causa que ele tinha terminado o noivado lá com a Juliana. A tia veio conversar comigo, chegou a me dar uma dura. Falou coisas até que eu não gostei muito. Você não perde tempo, hein, Sueli? Já foi se jogando para cima do meu irmão, né? Se engraçando com ele. Meu Deus, não é verdade. Não foi assim que aconteceu. Como que ela podia pensar isso de mim, sendo que desde o começo foi ele que me procurou? Eu não pedi para ninguém terminar noivado nenhum. Foi uma decisão dele. Ele mesmo me disse que já estava pensando em terminar aquele noivado já fazia tempo, antes mesmo da gente se conhecer. A tia não gostou muito, viu? E pelo jeito como ela falou, ela agiu assim como se eu tivesse alguma responsabilidade, como se eu tivesse colaborado com aquilo tudo que aconteceu. E o problema é que ela gostava muito da ex-noiva do Dirceu, se dava bem com a família dela. Então, na opinião dela, eu tinha agido assim como uma mulher meio oferecida. Essa ex-noiva do Dirceu era de uma família que tinha dinheiro, lá em Francisco Beltrão. Eu acho que foi por isso que a tia não gostou do fim do noivado e ficou me culpando. Acredite quem quiser. Mas foi pedido até para o tio me dispensar. E voltou lá para a lanchonete. Depois eu soube que ela tinha feito isso porque ficou com medo de eu me engraçar com o tio Jorge. Sabe, que ideia, meu Deus. Que ideia. Ele era meu tio. Imagine se eu ia me engraçar com meu tio. Na verdade, nem com o Dirceu aconteceu isso. Foi ele que veio atrás de mim. Apesar de tudo, o Dirceu quis levar um relacionamento sério comigo. Eu não estava apaixonada. Seria exagero se dissesse que estava. Mas estava, sabe, sei lá, entusiasmada. E aceitei o pedido de namoro, mesmo assim, porque acreditei que pudesse dar certo, mesmo a gente namorando tão longe assim um do outro. Só que a tia fez o que pôde para botar areia na nossa relação. Chegou a envenenar até os meus pais. E tinha também o fato do Dirceu ser irmão dela. Não era meu tio de sangue, sabe? Mas, de todo modo, era meu tio, de 2º ou 3º grau. Por isso,
que ela fez o que pôde para nos afastar, por Dirceu voltar com a ex-noiva. Não sei o que ela ganhou com isso. Porque ela sabia que Dirceu estava apaixonado por mim. A despeito de todos que foram contra o nosso relacionamento, o namoro acabou vingando. E estamos juntos até hoje. Tudo bem que não é do jeito que eu queria, né? Porque ele está lá no interior e eu estou aqui, tão distante um do outro, mas fazer o quê? Se pelo menos durante algum tempo não tem outro jeito. Ele já me convidou várias vezes para ir morar com ele, lá em Francisco Beltrão. Na última vez que veio me ver, inclusive, ele já queria me levar junto. Sueli, arruma tua mala que a gente vai junto, de volta. Vou te levar comigo. Olha, não sei onde que eu estava com a cabeça que não aceitei, porque no fundo, eu até queria. Mas sabe, sei lá, eu acho que é medo o que eu sinto. Estar com ele o tempo todo é tudo que mais quero no mundo. Casar, ter filhos, ter a nossa família, nossa casa, mas é uma decisão que eu preciso pensar muito antes de tomar, porque é algo que vai mudar completamente a minha vida e para sempre. Sei que ele gosta de mim de verdade. E depois de algum tempo, também acabei aprendendo a gostar dele. Na verdade, ele me conquistou. Mas eu tenho tanto medo de morar tão longe da minha família. Ficar lá sozinha, sem meu pai, sem a minha mãe. Me ver completamente dependente do Dirceu. Se eu fosse um pouquinho mais corajosa, quem sabe já tivesse até ido. Quem sabe até já estivéssemos juntos de verdade, vivendo como marido e mulher. Mas eu tenho tanto medo de repente, as coisas não darem certo, de acabar quebrando a minha cara e me arrepender. Sem contar que eu não tenho o apoio, nem a bênção de ninguém da minha família. Só eu e Deus. Por isso é que eu tenho medo. Por isso é que fico nessa indecisão. Ah, meu Deus, por que amar é uma coisa tão complicada? Por que todo mundo teve de me culpar, quando, na verdade, eu não tive culpa nenhuma? Por que não está todo mundo do meu lado? E por que é que a gente não pode viver o nosso amor, eu e o Dirceu, do jeito de qualquer casal, normal, comum? Ele me ama, eu sei que me ama. Eu estou aprendendo a amá-lo também. Ele me quer junto dele. E eu quero também formar a minha família. Então, sabe, eu não acho justo. Esse medo, essa apreensão que eu tenho, tudo porque ninguém aceita. Será justo a gente não poder ser feliz? Se a gente se gosta? Se a gente se quer? Será justo, meu Deus, a gente não poder ficar junto, formar a nossa família e ser feliz como qualquer outro casal? E na próxima sexta-feira, 11 da manhã, não perca. Até que de repente, essa mulher me falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. A gente não pode, Adriano. Principalmente sendo você quem é. Sendo eu quem sou? Como assim? Do que você está falando? Quer mesmo saber? Tem certeza? Algo me diz que você não vai gostar quando eu te contar a verdade. Verdade? Mas que verdade, Helena? Você sabe por que eu estava no cemitério aquele dia? O teu irmão, Adriano, ele... O que tem o meu irmão, Helena? Fala, pelo amor de Deus. O que tem o meu irmão? Eu tinha perdido meu único irmão num acidente de carro e não fazia muito tempo. A família toda, naturalmente, estava triste. Ninguém ainda tinha conseguido superar. Meu irmão era casado e tinha uma filha pequena. O Fábio morava com a família ali mesmo, no terreno da casa do meu pai. Tinha construindo uma casa nos fundos e a mãe já tinha dito a Fernanda que mesmo depois da morte do Fábio, queria muito que ela e a menina continuassem morando ali. E naqueles últimos dias, eu andava sonhando com o Fábio direto. Eram sonhos recorrentes que me deixavam, assim, muito perturbado. A impressão que dava era de que meu irmão queria se comunicar comigo. Cheguei a comentar com a mãe.
Ela pediu que eu rezasse por ele ou que fosse ao cemitério acender uma vela. Aliás, falou até que se eu fosse, era para chamá-la, que ela também iria. Eu era muito ligado ao meu irmão, sempre fui. E sei lá, talvez por isso andasse sonhando tanto com ele. Eu ainda não tinha assimilado o golpe. Não tinha aceitado, principalmente. Como os sonhos continuaram, além de rezar toda noite para que seu espírito encontrasse a paz, um sábado resolvi acender uma vela no seu túmulo, do jeitinho que a minha mãe tinha sugerido. Assim que cheguei ao cemitério, que me aproximei do túmulo, eu vi que tinha uma moça ali parada. Nesse dia, minha mãe, por problema de saúde, não tinha conseguido me acompanhar. Então eu estava sozinho. E aí vi aquela moça assim. Notei também que sobre o túmulo havia um arranjo de flores, provavelmente depositado por aquela moça. Lembro que me postei assim, do seu lado, e de repente, quando me viu, não esperava, né? Estava tão concentrada, levou um susto. Chegou a dar um pulo assim para trás e ficou me olhando. Foi só nesse momento que eu notei que seus olhos estavam vermelhos. Ela estava chorando. Olha, eu sinceramente nunca tinha visto aquela mulher. Mas, para estar ali, diante do túmulo do meu irmão, claro que ela devia conhecê-lo. E mais do que isso, né? Para estar chorando daquele jeito, os dois deviam ser bem próximos. Tanto que eu perguntei: você conhecia o Flávio? Ela passou a mão assim nos olhos. Depois balançou a cabeça. A gente trabalhava junto. Eu então me apresentei. Falei que era irmão do Fábio. Ela se apresentou também, seu nome Helena. E não sei se ela ficou incomodada com a minha presença. Só sei que depois da gente se apresentar, ela disse que já estava indo, que só tinha mesmo ido levar aquelas flores. Só que não sei explicar, num impulso, eu segurei assim o seu braço. Espera. Eu trouxe umas velas, estava pensando em fazer uma oração. Você não gostaria de me acompanhar? Ela hesitou um pouco, até que acabou concordando. Depois, acabamos saindo juntos do cemitério. Ela estava a pé, disse que ia pegar o ônibus até o centro, e eu então lhe ofereci uma carona, até porque estava indo na mesma direção. E olha, foi até bom, porque assim a gente pôde conversar mais um pouco. Ela então me contou que meu irmão era muito querido lá na empresa, que ninguém ainda tinha acreditado que ele tivesse morrido naquele acidente. Chegamos ao centro, mas antes de nos despedirmos, eu perguntei se ela tinha almoçado. Ela falou que não, queria almoçar em casa. E mais uma vez, no impulso, perguntei se ela aceitava almoçar comigo. Falei que era por minha conta. Ela ficou me olhando assim, hesitante, até que acabou concordando. Olha, até hoje não sei explicar, mas desde que bati os olhos na Helena, lá diante do túmulo do meu irmão, que eu senti uma espécie de energia diferente aqui dentro de mim. Era como se fosse uma voz me pedindo para me aproximar dela. Coisa mais esquisita do mundo. Não perca, é na próxima sexta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Adriano e Helena em mais uma edição de A Força do Amor.